Fala, Doc, seja muito bem-vindo a mais uma aula do módulo de psiquiatria. Prazer, eu sou o Dr. Júlio César Furlan e na aula de hoje a gente vai falar sobre transtornos de ansiedade, tá certo? Doc, essa vai ser a nossa aula. A gente vai classificar e falar dos principais subtipos de transtorno de ansiedade. Aqui eu destaco para vocês a tag, né? Transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno do pânico, o transtorno de ansiedade social, as fobias específicas e os transtornos obsessivos compulsivos, tá certo? Vou falar um pouquinho dos critérios diagnósticos, tratamento e algumas especificidades e particularidades do tratamento medicamentoso. Vamos lá? Galera, como sempre, dá um pause aí, lê com calma uma questão da Unesp de 2022 e no final a gente discute ela juntos. Galerinha, começando então com o mais comum aqui, o mais conhecido, transtorno de ansiedade generalizada, o famoso TAG. Galera, esse é o transtorno de ansiedade mais comum no nosso meio. Ele é comum principalmente aqui na população de meia idade, ali por volta dos seus 30, 40 anos. Ele é 2 vezes mais comum no sexo feminino, assim como a grande maioria dos transtornos de ansiedade. E ele tem aí uma prevalência média de 5 a 6% da população. Doc, ela é uma ansiedade crônica e persistente. Aqui a característica típica é esse paciente, mulher de meia idade, excessivamente preocupado o tempo todo com tudo. Essa é a figura típica. Eu lembro para vocês aqui que esse quadro, ele geralmente, né, assim como a grande maioria dos quadros de ansiedade, ele necessita de sintomas por pelo menos 6 meses que gerem prejuízo social. Existe uma associação muito comum aqui com um transtorno depressivo maior e outros transtornos ansiosos. Então, geralmente, o paciente com TAG, ele tem algum outro transtorno, né, de saúde mental, principalmente aqui os transtornos de ansiedade que podem se associar ao TAG. Sobre os critérios diagnósticos, então, Doc, basicamente, aqui você tem um paciente com uma preocupação excessiva com tudo, é uma preocupação constante, uma ansiedade constante, com esses sintomas durando pelo menos 6 meses. E somado a isso, né, pelo menos 3 das seguintes características. Lembrando que se for criança, uma característica é suficiente, tá? Esses são os critérios do DSM-5. Irritabilidade, fadiga, tensão muscular, alteração do sono, sensação de branco ou dificuldade de se concentrar e inquietação, né, ou nervos à flor da pele. Então, guarda essa imagem aqui, a mesma paciente do slide anterior, aqui de meia idade, com irritadiço, né, ansioso, preocupado, com esses nervos à flor da pele. Essa é a definição que o DSM-5 traz mesmo. E lembrando que se for criança, um sintoma aqui basta. Os sintomas precisam causar prejuízo funcional ou social nesse paciente ou um sofrimento significativo, tá certo? Lembrando que esses últimos critérios, eles são semelhantes em todos os transtornos de ansiedade, né? E esses sintomas, eles não podem ser bem explicados pelo uso de substâncias, como o paciente que usou substância excitatória, cocaína, enfim, que gera essa ansiedade também, e nem outros transtornos mentais ou doença clínica, como, por exemplo, hipertiroidismo, né? Ou doenças que levam, então, a essa aceleração, a essa preocupação excessiva, tá certo? Sobre o tratamento, então, nós temos 2 linhas de medicações de primeira linha aqui. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, então ISRS, né? E os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Se a gente for falar em termos de nome, de classe, essas medicações elas são conhecidas como antidepressivos, porque inicialmente elas foram descritas para depressão e posteriormente a gente passou a usar elas como remédio de ansiedade. Mas vamos lá, sobre os ESRS, a gente tem existem vários ESRS, né? Aqui eu destaco para vocês os principais e onde a gente tem uma quantidade maior de estudo, né? O citalopram, o escitalopram, que é o metabólito ativo, fluoxetina, sertralina e paroxetina. Com destaque aqui para o citalopram e a paroxetina, que tem um número maiores de estudo, né, relacionando essas medicações a melhora de sintomas em paciente com TAG. E dos inibidores, né, da recaptação de serotonina e noradrenalina, né, o IRSE, a gente tem a venlafaxina e a duloxetina, com a duloxetina com um número maior de estudos aqui também apontando, então, para uma melhora de pacientes com sintomas de TAG em uso de inibidores de serotonina e noradrenalina, tá certo? Benzodiazepínicos podem ser associados também em condição de curto prazo. Então, aqui a gente vai usar principalmente para adaptação, lembrando que os inibidores aqui da seleção de recaptação de serotonina e os de noradrenalina e serotonina, né, são medicações que levam um pouco mais tempo para fazer efeito, principalmente a primeira classe aqui, os SRS, levando às vezes até 8 semanas para fazer efeito. Então, os benzodiazepínicos na primeira, segunda semana ali para você fazer um controle mais fino, eles estão muito bem indicados aqui, principalmente o clonazepam, que tem uma vida um pouquinho menor, né, e um início de ação um pouquinho mais rápido. Psicoterapia também é primeira linha, e aqui o destaque para a TCC, onde a gente tem a maior parte dos benefícios, né, e um grande número de estudos mostrando, então, melhoria de pacientes
com TAG e TCC. Lembrando que o melhor de tudo, né? O melhor dos mundos é quando a gente consegue associar, então, a TCC e a terapia medicamentosa, perfeito? Sobre o tempo, então, isso vai variar, mas a gente sabe que quando o paciente ficar estável, né, do ponto de vista clínico, a gente precisa manter as medicações por um período de 9 a 12 meses, pelo menos, após a remissão do quadro, tá certo? Para a gente evitar novos sintomas ou recaída nesse paciente. Passando para o próximo transtorno de ansiedade, aqui o transtorno do pânico. Então, o transtorno do pânico ele é um transtorno de ansiedade que ele ocorre a partir de crises incapacitantes, né? Também conhecidas como ataques de pânico. Doc, aqui ele tem uma prevalência que vai de 1,8% a 8%, tá? Isso a nível mundial. Ele é de 2 a 3 vezes mais comum em mulheres, assim como a maioria dos transtornos de ansiedade. E tem uma idade média aí de 30 anos, que é o momento que ocorre o diagnóstico. E lembrando, Doc, que transtorno do pânico ele é diferente de ataque do pânico, tá? O ataque ele consiste, então, nas crises de pânico. São crises de ansiedade pontuais que ocorrem a partir de estímulos ou a partir do próprio medo do paciente, que a gente vai conversar um pouquinho depois, mas são crises pontuais em que a intensidade do sintoma vai aumentando ao máximo, como se fosse uma montanha-russa, e depois o paciente melhora. O transtorno por si, ele vai consistir, então, nas consequências disfuncionais desses ataques de pânico. Então, o paciente começa a ter ataque de pânico e ele passa a ter medo dos ataques de pânico, passa a ter medo dos estímulos que podem gerar isso e ele começa a mudar comportamentos por conta disso. Quando ele começa a mudar comportamentos, a gente chama isso de transtorno do pânico. Lembra dessa imagem aqui? Então, o paciente que está com medo, que está com sintoma físico, está com taquicardia, está com medo de morrer, a sensação de morte iminente muito característica da doença do pânico. Mas vamos lá. Quais são os critérios diagnósticos de acordo com o DSM-5? São ataques de pânico com sensação de desconforto ou medo que crescem progressivamente até atingir um clímax. Eu costumo falar para os pacientes que é como se fosse uma montanha-russa. A gente começa com sintomas que vão aumentando, ele atinge um ápice, o paciente ele fica com essa sensação de morte. É muito comum o paciente trazer essa informação, sensação de morte iminente, e depois os sintomas vão diminuindo gradativamente novamente. E aí, a gente tem o quê, né? Essas crises de pânico, com esse desconforto, somado a mais 4 dos seguintes. Medo de morrer, despersonalização, o paciente sente que não é ele que está sentindo aquilo, medo de perder o controle ou de enlouquecer, palpitação, taquicardia, sintomas físicos, né? Desconforto ou dor no peito, tremores, sensação de asfixia, de dispneia, sudorese, então aquela sudorese profusa, ondas de calor ou de calafrios, parestesias, então formigamentos de mão, vertigem, tontura, desmaio ou dor abdominal ou náusea. Então, aqueles ataques de pânico com essa ansiedade que cresce, chega a um ápice e precisa estar associado a pelo menos 4 desses sintomas para a gente fazer diagnóstico. Lembrando, né, que o paciente ele acaba sofrendo as consequências desses ataques de pânico e por pelo menos 30 dias. Então, ele passa a mudar o comportamento dele a partir disso e a gente passa a chamar isso, então, de transtorno do pânico e não só ataque de pânico. Um ataque isolado de pânico não faz diagnóstico de transtorno do pânico nesse paciente. Tá certo, Doc? Isso precisa gerar consequências no paciente por pelo menos 30 dias. E os sintomas claramente não são bem explicados pelo uso de outras substâncias, né? Transtornos mentais ou doenças clínicas, tá certo? Sobre o tratamento do pânico, ele é muito parecido à TAG. Aqui a gente vai ter um destaque um pouquinho maior para os benzodiazepínicos. Então vamos lá, aqui a primeira linha de fato é os ISRS. Então a gente vai poder usar sim os inibidores de noradrenalina e serotonina também, mas aqui a primeira linha mesmo, então, são os inibidores da recaptação, né, os seletivos da recaptação de serotonina, ISRS. Fluoxetina, escitalopram, sertralina, citalopram, paroxetina, então todos são medicações aqui de primeira linha, tá certo? Na segunda linha, a gente tem os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, né, os IRSN, e a venlafaxina e a duloxetina. São medicações com boa resposta, eles têm um efeito um pouquinho mais rápido, geralmente na primeira semana, mas aqui, principalmente a venlafaxina, ela pode, nos primeiros dias, gerar, inclusive, um aumento de ansiedade. O mesmo serve para algumas medicações dos ISRS, né, como, por exemplo, a fluoxetina, a paroxetina, o próprio escitalopram. Nos primeiros 15 dias, você pode, inclusive, ter uma piora clínica do paciente, mas com uma melhora progressiva posterior. Sobre os benzodiazepínicos, a gente, aqui, diferente da TAG, que a gente usa para adaptação inicial, nesse momento aqui, a gente pode utilizar principalmente em SOS. O que é que isso significa? Para crises. Eu costumo falar para o paciente que é o remédio de bolso. Então, esse é para aquele paciente que tem muita crise de pânico com certos gatilhos
ele pode ter um benzodiazepínico de bolso, um remédio, um Rivotril, um clonazepam, né? Um diazepam, lorazepam, enfim, para a segurança dele. Com o tempo, o fato dele saber que ele tem essa medicação na bolsa, no bolso, na carteira, vai ajudar esse paciente a manejar as situações. Aquele momento para tirar ele do momento ruim, quando ele está na rua, quando ele está no trabalho e vem uma crise de pânico, tá certo? Psicoterapia também é a primeira linha aqui. E aqui, diferente da TAG, a gente tem outras técnicas também que são validadas, né, e que tem um grande número de estudos. Aqui eu destaco duas para vocês, a TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, e o Mindfulness, né, que é quando o paciente é a terapia focada, né, no presente momento. Então, aqui você tem um benefício também, principalmente se associado, então, à terapia medicamentosa. Sobre a duração, o transtorno do pânico, ele tende a cronificar. Então, é um transtorno diferente da TAG, que muitas vezes a gente consegue tratar por um período, manter esses 12 meses e fazer uma retirada um pouquinho mais gradual. Muitas vezes o transtorno de pânico, mesmo com a indicação da gente manter esses 12 meses e depois tentar a retirada após a remissão do quadro, muitas vezes a gente não consegue, a gente tenta tratar um pouquinho mais de tempo, muitas vezes o paciente vai usar por um longo período e quando ele estiver super estável, a gente pode manter esses 12 meses e tentar essa retirada gradual. Mas lembrando que aqui é um quadro um pouquinho mais difícil, muitas vezes o paciente vai conseguir fazer essa retirada e vai ficar apenas com o benzodiazepínico para a crise. Mas ele acaba com uma tendência maior de cronificação, então a gente precisa ficar muito atento no momento certo de fazer a retirada da medicação. O próximo que a gente vai falar aqui, Doc, é o transtorno de ansiedade social, também conhecido como TAS. Doc, aqui é quando ocorre um medo intenso de situações sociais onde o paciente possa ser de alguma forma julgado, né, por terceiros, ou ele possa sentir que possa fazer algo errado em frente às outras pessoas. É um dos transtornos mentais mais prevalentes, tá? Que a prevalência chega a 13%, de 10% a 13%, com grande predomínio principalmente no público juvenil, em crianças, adolescentes. Uma idade média de diagnóstico aqui, diferente da TAG e do pânico, de 13 anos, e um caráter crônico. Então aqui é muito comum aquela criança mais tímida, que tem ansiedade social, ela desenvolver essa ansiedade social e cronificar ao longo da vida. Assim como os outros transtornos de ansiedade, a gente tem uma prevalência maior em mulheres, né, no sexo feminino, e adolescentes ou adultos jovens, né? Sobre os critérios diagnósticos, antes de eu mostrar aqui, grave essa imagem também, Doc. Aquela menina que está assustada, principalmente relacionada a julgamentos na hora de apresentar um trabalho na escola, na hora de falar em público, seja no trabalho posteriormente, seja com amigos, seja na hora de socializar. Então, esse é o quadro clínico clássico que a gente conhece da ansiedade social. Muito comum, principalmente em crianças que foram super protegidas na infância, que não tiveram essa liberdade de socialização, muitas vezes, quando necessário, falta ferramentas para isso e acaba desenvolvendo um transtorno de ansiedade social. Quais que são, então, os critérios diagnósticos pelo DSM-5? Lembrando, esses sintomas, eles precisam, né, assim como os outros transtornos de ansiedade, estar presente por pelo menos 6 meses. Então, medo ou ansiedade intensa em situações sociais, medo de demonstrar ansiedade aos outros, então o paciente ele tem medo de demonstrar ansiedade e achar que possa ser mal interpretado por isso. Situações sociais geralmente provocam medo, uma angústia intensa nesse paciente, uma ansiedade intensa. Essas situações sociais acabam por ser evitadas ou mesmo suportadas com muito sofrimento. O medo ou a ansiedade, elas são totalmente desproporcionais à situação, então o paciente, às vezes é uma situação social comum em que a gente está acostumado, mas às vezes para o paciente aquilo é algo totalmente absurdo, como falar em público, como fazer amizades, como conversar com outras pessoas, muitas vezes até mesmo pelo telefone, interagir socialmente gera prejuízo para esse paciente. Como sempre, nos critérios diagnósticos, isso precisa gerar um prejuízo social ou funcional ou um sofrimento significativo, e os sintomas não podem ser muito bem explicados, né, por outras substâncias, transtornos mentais ou doenças clínicas. Doc, sobre o tratamento, então aqui a primeira linha, diferente dos outros transtornos de ansiedade, de TAG, de pânico que a gente falou aqui, na TAS, a primeira linha é psicoterapia, muito antes da medicação, tá? E é onde a gente vê maior quantidade de estudos, né, que mostram benefícios, é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. Se você tiver uma resposta parcial à TCC, principalmente depois de um período aí de 3 meses, 12 semanas, que a gente chama, a gente vai associar então aqui um ISRS, né? A gente considera associar um ISRS. Então aqui novamente, citalopram, fluoxetina, cetralina, paroxetina, individualizando aí de acordo com a necessidade do paciente. Benzodiazepínicos podem ser usados pontualmente, então o efeito SOS também, assim como no pânico, para situações sociais, com o paciente
ele tem que apresentar um trabalho na escola, ele tem que apresentar um projeto na empresa, ele tem uma reunião importante, pode ser usado em baixa dose em momentos pontuais, cuidando aí com o risco de dependência e uso crônico aí de longo prazo, tá certo? E aí, muito vinculado, né, à ansiedade social, a gente tem as fobias específicas. A ansiedade social, ela não deixa de ser uma fobia social, né? E aí a gente tem os transtornos de fobias específicas. Aqui é quando ocorre um medo intenso ou extremamente desproporcional, uma ansiedade extrema diante de estímulos específicos. E aqui existem vários, né? Eu citei alguns aqui que são os mais comuns, mas qualquer motivo específico que gera um medo intenso no paciente é considerado uma fobia específica. O mais comum aqui: insetos, sangue, agulha, altura, animais, escuro. Isso varia muito, tá? É muito comum, por exemplo, em crianças e adolescentes. E normalmente na primeira infância a gente tem um caráter temporário, quando na fase adulta ele tende a cronificar. Aqui a imagem clássica, né? A criança com medo de agulha. Essa criança com medo de agulha, ela tem dois caminhos. Ela pode melhorar, então, dessa fobia específica que ela teve na infância, ou ela pode traumatizar e cronificar. Uma vez na vida adulta, desenvolvido, isso tende a continuar e é difícil a dessensibilização. Uma prevalência de 7 a 12% e é mais comum no sexo feminino. Tem relação direta com exposição a episódios traumáticos, crianças que tiveram que ficar internadas na infância, tiveram muita exposição, por exemplo, a médicos, a injeções, enfim, por necessidade de saúde, podem desenvolver esse tipo de trauma, né? Pode ser transitório, como eu falei para vocês, na infância e na adolescência. Se uma vez que ocorreu na vida adulta, ele tende a adquirir um caráter mais crônico e de maior difícil de tratamento, maior dificuldade de tratamento. Aqui a fobia de aranha, também de insetos, né? Sobre os critérios específicos do DSM-5, presença dos sintomas por pelo menos 6 meses, então assim como ocorre nos outros transtornos de ansiedade, e precisa ter pelo menos um desses 3 sintomas. Então, medo ou ansiedade desproporcional a algum estímulo. O paciente ele pode até tolerar esse estímulo, mas às custas de um grande sofrimento. E o paciente geralmente evita o estímulo ou o medo que gera ansiedade nele. Então, se ele tem medo de aranha, ele vai evitar ao máximo chegar perto de uma aranha. Muitas vezes ele pode até tolerar, mas às custas de um grande sofrimento, e aquele medo ele é totalmente desproporcional à situação que ele está enfrentando naquele momento. Os sintomas precisam causar, né, prejuízo funcional, social ou um sofrimento significativo nesse paciente, e os sintomas eles não são bem explicados pelo uso de outras substâncias, né, outros transtornos mentais ou doença clínica, que são critérios padrões aí do DSM-5 para todos os transtornos de ansiedade. Tá certo, Doc? Sobre tratamento, então, das fobias, a primeira linha é psicoterapia. A gente geralmente não institui tratamento crônico para esse paciente com antidepressivo, né, como nos outros transtornos de ansiedade. A primeira linha vai ser a psicoterapia, principalmente TCC. E existe aqui a possibilidade de fazer uma exposição em vivo, né, ou virtual ao estímulo, progressivo e contínuo. Então, por exemplo, o paciente que tem medo de aranha, em psicoterapia, fazendo acompanhamento desse paciente, a gente pode fazer, então, uma exposição desse paciente à aranha, por exemplo, primeiramente virtual e depois gradativamente de forma presencial, a tentar dessensibilizar esse paciente de forma progressiva e contínua. A gente tem recomendação também de fazer isso ao longo de todo o processo terapêutico do paciente, não só no primeiro momento, para que esse paciente não volte a desenvolver o estímulo fóbico. Terapia medicamentosa geralmente é evitada, mas a gente pode usar em alguns momentos, principalmente aqui um destaque para os benzodiazepínicos e de efeito SOS também. Aqui são para situações específicas, o mesmo da fobia social, do transtorno de ansiedade social, por exemplo, quando você precisa falar em público, né, que você tem a ansiedade social, aqui a gente pode utilizar quando você precisa se submeter a uma situação que vai te gerar ansiedade. Aqui o exemplo clássico é a viagem de avião. Muito comum um paciente com fobia de avião ou fobia de altura precisa fazer uma viagem de avião a trabalho ou mesmo uma viagem de férias, pode fazer uso de benzodiazepínico de modo pontual aí antes da viagem, no momento de embarcar no avião, vai ajudar o paciente a manejar, então, ou evitar uma possível crise de ansiedade, uma crise de pânico decorrente aqui da fobia específica dele. Tá certo, Doc? Agora, para finalizar, transtorno obsessivo compulsivo. Galera, o transtorno obsessivo compulsivo, existem algumas literaturas que colocam ele, né, o TOC, dentro dos transtornos de ansiedade, enquanto outras colocam separado. Eu preferi colocar aqui junto, porque de certo modo ele também é uma forma de ansiedade e fica mais fácil para a gente organizar nosso pensamento e nosso raciocínio clínico. Galera, transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC, é quando você tem, então o paciente tem a presença de obsessões e ou compulsões. A maioria dos pacientes tem ambos, né? Tem obsessões que são aliviadas com compulsões. A prevalência é um pouquinho mais baixa, em torno de 2 a 3% da população.
assim como a maioria dos transtornos de ansiedade é mais comum no sexo feminino, com uma média de idade aí dos 14 anos, tá certo? É muito comum iniciar, né, esses quadros após episódios traumáticos. Então, o paciente ele tem um episódio traumático na vida e tende a desenvolver, então, esse episódio de toque depois. Existem alguns filmes, inclusive séries, que falam sobre isso. Não sei se você conhece a série Monk, é uma série de um investigador e ele teve um trauma na vida passada, e na vida passada não, na sua vida quando ele era casado, e esse trauma leva ele então a desenvolver uma série de toques. E isso é muito característico, é muito comum. O paciente ele tem um trauma importante na vida, a partir disso ele passa a desenvolver alguns toques, que são caracterizados justamente por obsessões involuntárias. Esse paciente acaba tendo uma compulsão para aliviar esse sintoma, essa obsessão que gera angústia, que gera ansiedade nele, tá certo? Sobre os critérios diagnósticos do toque, então é quando você tem a presença de obsessões e ou compulsões e elas precisam tomar tempo do paciente. Aqui o DSM põe um tempo de pelo menos 1 hora por dia do paciente ou que causem um sofrimento significativo. E aí o DSM-5 traz nas suas definições, né, a definição de obsessão e a definição de compulsão. Obsessão, então, são pensamentos, impulsos ou imagens recorrentes e persistentes, que são vivenciados como intrusivos e indesejados e que causam ansiedade ou sofrimento. Então, aqui tem um pouquinho mais de texto, gente, mas eu peguei exatamente o que o DSM-5 traz, tá? Aqui, geralmente, esses pensamentos, o indivíduo tenta ignorar, ele tenta suprimir isso, só que tais pensamentos acabam gerando uma angústia extrema, uma ansiedade extrema, por isso que algumas literaturas colocam ele como um transtorno de ansiedade. E a única forma do paciente fugir disso é ele tentar neutralizar isso com outro pensamento ou outra ação. E quando ele tenta neutralizar isso, a gente entra então na compulsão, que são comportamentos repetitivos, como por exemplo lavar a mão o tempo todo, organizar as coisas o tempo todo, verificar as coisas o tempo todo, ou atos mentais, como por exemplo rezar, contar, repetir palavras em silêncio, de modo que esse paciente ele vai se sentir compelido a executar isso em resposta à obsessão que ele tem, ou de acordo com as regras que na cabeça dele precisam ser rigidamente aplicadas. Doc, esses comportamentos, eles têm como objetivo prevenir ou reduzir essa angústia que esse paciente está sentindo. Então, pensa comigo, ele tem uma obsessão, então, por exemplo, vem aquele sentimento de, meu Deus do céu, minhas mãos estão sujas. E aí, qual que é a forma dele aliviar isso de forma mais rápida? É a compulsão de lavar as mãos. Ou a sensação de que algo ruim vai acontecer, se, por exemplo, eu não deixar tudo organizado, se, por exemplo, eu não deixar os meus chinelos arrumados, ou a tendência de verificar, por exemplo, se você, quando saiu de casa, trancou a porta, desligou o gás, isso são toques de verificação. Aquela sensação, aquela angústia de eu devo ter deixado aberto, mesmo que o paciente nunca tenha deixado, a compulsão de verificar é uma compulsão de verificação e faz parte do toque também. Então, se o paciente tem essas obsessões seguidas por essas compulsões e o paciente geralmente identifica que isso não faz parte da sua vida, que isso é irreal e que toma um tempo desse paciente ou que geram um sofrimento significativo, a gente tem um diagnóstico de toque. Lembrando que precisa causar um prejuízo funcional social, né? E os sintomas não são bem explicados por outras condições, uso de substâncias, doenças mentais ou doenças clínicas. Sobre o tratamento do toque, então, primeira linha aqui, inibidores seletivos da recaptação de serotonina, principalmente estalopram, citalopram, fluoxetina, sertralina, paroxetina. Aqui a gente vê uma boa resposta à sertralina e o estalopram. Inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, os IRSN, venlafaxina e duloxetina também podem ser usados, também são considerados primeiras linhas. Aqui a gente tem, pela primeira vez aparecendo aqui nos transtornos de ansiedade, os antidepressivos tricíclicos, mas com destaque especial aqui para clomipramina. Clomipramina, então, antidepressivo tricíclico, com uma boa resposta em pacientes com toque. E antipsicóticos também podem ser usados. Aqui a risperidona é o mais utilizado. E eles geralmente são utilizados para potencializar as terapias de primeira linha. Então, por exemplo, paciente em uso do ISRS, do IRSN, né, venlafaxina, duloxetina, sertralina, paroxetina, estalopram, que não está tendo uma resposta 100%, você pode associar um antipsicótico, a risperidona, que é o mais conhecido, né, para potencializar a ação desse antidepressivo. Pode associar a clomipramina também, para ter uma boa resposta em paciente que, mesmo assim, apesar do tratamento otimizado, mantém sintomas de toque. A TCC, dentro da psicoterapia, é considerada a primeira linha também e tem um maior potencial quando associada à medicação, assim como nos outros transtornos de ansiedade. Doc, para fechar com chave de ouro, vou trazer para vocês algumas particularidades do tratamento medicamentoso. Inicialmente, falando dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, a fluoxetina, ela foi uma das primeiras medicações disponível do SUS, uma das mais conhecidas que a gente tem no nosso meio.
Ela tem como característica aqui a inibição da fome e o auxílio na perda de peso, então é uma medicação interessante para paciente ansioso que tem compulsão alimentar associada ou que tem facilidade de ganho de peso, ou um paciente que já está acima do peso. A sertralina está associada a um maior ganho de peso, também é uma medicação muito conhecida, disponível no SUS, um dos primeiros ISRS lançados, né? Ela tem uma segurança muito grande, mas tem um maior ganho de peso. Ela é uma boa opção aqui para o pânico. Então, pacientes com transtornos de pânico tendem a ter uma boa resposta à sertralina. O escitalopram, ele é mais neutro em relação ao peso. Então, geralmente em relação ao peso, em relação ao sono, ele tem pouquíssimos efeitos. E ele é uma medicação do ponto de vista de efeitos adversos, que tem menos efeitos adversos dentro dos ISRS. Sertralina e fluoxetina, a gente tem uma variedade maior de efeitos gastrointestinais, uma tolerabilidade menor do paciente, né? O escitalopram, ele é um pouquinho mais fácil de introduzir e tem uma resposta um pouquinho mais rápida. Fluoxetina e sertralina às vezes levam até de 6 a 8 semanas, o escitalopram às vezes na segunda, terceira semana o paciente já começa a ter uma boa resposta. Sobre a paroxetina, então ela é uma boa opção aqui principalmente para ejaculação precoce. Todos os inibidores de recaptação de serotonina, eles são medicações que diminuem, né, a latência, então aumentam a latência da ejaculação. Eles têm uma interferência grande na libido, mas aqui o destaque para a paroxetina pelo curto efeito que ela tem, então é muito bom para ejaculação precoce. Meia vida curta, né? E o grande problema dela aqui são os maiores efeitos de retirada. Então, o paciente com paroxetina tem uma dificuldade um pouquinho maior de retirada da medicação, porque a meia vida dela é muito curta, então o paciente acaba tendo mais sintomas, tá certo? Sobre os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina, a gente tem a venlafaxina e a duloxetina. A venlafaxina é uma ótima opção e ambos, né? Esses inibidores, eles são uma ótima opção quando você precisa de uma resposta um pouquinho mais rápida. A maioria dos seletivos de serotonina, eles vão ter uma resposta aí, às vezes, no primeiro mês, do primeiro mês para o segundo mês. Então, de 6 a 8 semanas. Apesar de alguns ter resposta um pouquinho mais rápida. Aqui não. Os IRSN, eles têm uma resposta um pouquinho mais rápida. Geralmente se apresentam dentro de 7 dias, principalmente a venlafaxina. Ela acaba aqui sendo uma excelente opção, que está em bula, inclusive, para mulheres no climatério, diminui sintomas de irritabilidade, inclusive isso está em bula. Então, existe uma resposta rápida de 7 dias, como eu já falei. Então, um paciente que é ansioso, que tem um quadro de ansiedade importante, mulher, por volta dos seus 45, 50 anos, acaba sendo uma excelente opção. A duloxetina, ela está associada a controle de dor, então, principalmente dor neuropática. É uma boa opção para pacientes que têm associação entre ansiedade e depressão, ou ansiedade e fibromialgia, tem aquele quadro de dor crônica, ou mesmo pacientes mais idosos que têm um quadro aí de dor relacionada, por exemplo, a osteoartrite, osteoartrose. A gente pode associar a duloxetina aí para controle de ansiedade e controle de dor também com uma boa resposta terapêutica. Dos benzodiazepínicos, a gente tem dois principais aqui, o diazepam e o clonazepam. O diazepam é disponível pelo SUS, né? Ele tem menos apresentações, geralmente diazepam você vai ter de 5 e 10 miligramas. O clonazepam ele tem uma meia-vida um pouquinho mais curta e um início de ação um pouco mais rápido, então menos efeitos colaterais e uma resposta mais rápida à ansiedade. E tem várias apresentações, incluindo a apresentação sublingual e a apresentação em gotas e em doses menores. Então, acaba sendo um pouquinho mais fácil de manejar ele para ansiedade, tá certo? Doc, respondendo a nossa questão, então, questão da Unesp de 2022, uma paciente mulher de 21 anos, então olha só o fator de risco aí, sexo feminino, jovem, muito preocupada e com medo de não conseguir concluir seu curso universitário, pois tem apresentado sintomas de ansiedade intensa, sempre que precisa realizar uma apresentação oral, temendo ser reprovada novamente. Esse quadro inicia-se com rubor, taquicardia, sudorese, dor abdominal, náusea, sensação de sufocamento, é uma pessoa retraída, sempre que possível prefere fazer tudo sozinha e assim evitar o julgamento dos outros. Gente, evitar o julgamento dos outros. E ela tem medo do que aqui, Doc? De apresentação oral. Então, nossa hipótese diagnóstica vai ser o quê? Transtorno de ansiedade social. Paciente que tem medo de situações sociais, principalmente medo de julgamento dos outros, né? Que é a última frase aqui da nossa questão. Agora, dois flashcards aqui rápido para fechar com chave de ouro. Quais que são as duas classes de primeira linha para TAG? São os ISRS e o IRSN, então inibidores seletivos da recaptação de serotonina e inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. Qual que é a duração mínima dos sintomas de ansiedade para diagnóstico do DSM-5? Todos os transtornos de ansiedade, a gente precisa de pelo menos 6 meses para esse diagnóstico. E agora, para fechar aqui, paciente com TAG e compulsão alimentar, qual que é a melhor opção? Doc, lembra que eu mostrei para vocês, dentro das medicações a gente tem variações dentro dela, mesmo pertencente a uma mesma classe. Aqui entre fluoxetina, sertralina e paroxetina, se o paciente tem ansiedade, qualquer um dos três serve.
e compulsão alimentar, o único desses que está relacionado à perda de peso é a fluoxetina. Sertralina pode aumentar peso, paroxetina também. Então aqui seria a nossa opção fluoxetina, isso é uma questão muito comum de prova. Aqui um resumão para a gente. Paciente com ansiedade, então preocupação excessiva, de longa data, contínua, pensa em TAG. TAG pode ser tratada com inibidor seletivo da serotonina ou com o combinado, né, o dual que a gente chama, de noradrenalina e serotonina, mais terapia cognitivo-comportamental. Se for uma ansiedade em crises recorrentes, aguda, que gera esse prejuízo e mudança comportamental no paciente, a gente vai pensar em pânico. Também ambas as classes, tanto o seletivo de serotonina quanto os duais, associados à terapia cognitivo-comportamental. Ansiedade, então, relacionada a situações sociais ou frente a estímulos fóbicos, né, fobia social e fobias específicas. A gente vai pensar no transtorno de ansiedade social e nas fobias. Aqui a gente vai priorizar a terapia cognitivo-comportamental antes da terapêutica medicamentosa, né? Tentando evitar ao máximo, inclusive, terapêutica medicamentosa crônica, e vai utilizar benzo pontualmente. Então, o paciente precisa viajar de avião, precisa fazer uma reunião importante, uma apresentação de trabalho importante, a gente pode utilizar pontualmente. Se o paciente ele tem obsessões seguidas de compulsões, o paciente precisa verificar tudo que faz, precisa organizar tudo, tem aquela ansiedade com coisas que ficam fora, achando que algo ruim pode acontecer, você vai pensar no TOC. O TOC, padrão ouro aqui, SRS, então escitalopram, fluoxetina, sertralina aqui um destaque com uma boa resposta para TOC, associada à terapia cognitivo-comportamental. Lembrando que aqui a gente pode usar um antidepressivo tricíclico também, que é a clomipramina, e pode se associar também a essas medicações, a risperidona, para potencializar então as medicações de primeira linha. Tá certo, Doc? Essas são minhas referências, muito obrigado e até uma próxima.